Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou mostrar como adicionar o navbar no projeto React. Vou clicar aqui, vou abrir o Dolphin, vou dar dois cliques dentro na pasta Postgre, Spring Boot, vou vir aqui em abrir terminal, vou digitar /gradle boot run. Vou dar um Enter. Enquanto ele processa ali, eu vou voltar aqui. Vou voltar nessa página. Vou clicar com o botão direito no React e vou abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir aqui e colocar o Git Checkout-B Feature para poder criar a minha branch. Vou dar um Enter. Com a branch criada, primeiramente eu vou vir aqui em Config. Vou clicar aqui e criar o navbar. navbar.js. Vou importar o React. Import React from React. E vou exportar. Export the full function e colocar o nome navbar. Aqui eu vou colocar um return e dentro dele eu coloco uma div escrito hello from navbar. Dá um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, copiar esse navbar aqui, ó, com Ctrl C, vou vir dentro de Pages, dá um Ctrl V, ele vai colar aqui, ó. Aqui, cadê ele? Deveria ter aparecido aqui. Certo, aqui eu vou alterar o nome dele para Home. E vou dar um Ctrl S para salvar. Vou fechar essas duas janelinhas. Ele parece que não apareceu ali. Dentro de Pages. Vou verificar aqui. Ele está aparecendo ali, mas não está aparecendo. Deixa eu ver se tem como renomear ele aqui. Certo, vou fechar e abrir de novo o projeto para ver se ele aparece lá a página. Certo, abriu que agora apareceu. Eu vou clicar nele F2 e colocar Home aqui. Certo. Agora sim, ele já tem a opção que está Home. Aqui também tem o navbar. Aí eu tenho essas duas opções, eu vou chamar essas duas opções aqui dentro do Page. Dentro do Page eu vou chamar primeiramente o navbar aqui, ó, no Browse. Então eu venho aqui e coloco navbar. Navbar. Ele não está achando ele. Então eu vou importar ele aqui em cima. Import navbar from .config /navbar. Aí sim, agora eu posso chamá-lo aqui. E aí eu fecho a tag aqui, ó. Vou startar o servidor com yarn start. Vou dar um Enter. Certo, aqui ele abriu, observe que aqui ele já carregou o hello navbar, mas não carregou o home, porque nós não chamamos. Aqui o navbar ele vai carregar antes das rotas. Então eu tenho a rota
Já user list eu vou criar uma outra rota aqui, que é a rota home, que vai carregar quando a página abrir. Então ele vai carregar aqui na barra. E aí eu troco aqui e coloco o home. Ele também não achou o home, então eu vou vir aqui e importar o home. Import home from, vai estar em ponto barra pages barra home, certo? Aqui eu vou pôr um ponto e vírgula aqui no final, só para ficar padrão. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aí eu volto aqui, ó. E aí aqui embaixo está o home. Então essa parte de cima, onde vai ficar o navbar, se eu vier aqui, ó, e colocar um barra user list, ele vai carregar o navbar aqui em cima e a lista de usuários aqui embaixo. Então nós vamos alterar o navbar. Vou fechar aqui, vou vir aqui no navbar e fazer as alterações aqui. Primeiramente eu vou apagar essa informação aqui. E aqui eu vou colocar um nav, ao invés de colocar o div. Dentro desse nav, eu vou colocar um div. Aí, dentro desse div, eu vou criar a lista, que vai ter os menus. E dentro dessa lista, eu vou colocar dois menus. Dois itens, na verdade, né? Um item é o home e o outro item é o users. Dá um Ctrl S para salvar. Aí agora eu volto aqui venho aqui na página e vejo que eu já tenho os dois itens aqui. Então vou começar a alterar esses itens. Primeiramente eu vou apagar aqui o home e dentro do home eu vou colocar o navlink. Navlink é uma opção aqui do React Route DOM. Ele já foi instalado. E nele eu vou colocar que ele vai enviar para o barra. Esse barra ele foi especificado aqui no Pages como sendo o home. Então se eu vier aqui e direcionar ele para o barra, ele vai carregar a página home. Então eu já informo que é o home. E a mesma coisa aqui no users. Eu vou colocar o navlink aqui também e informar que ele vai para... Lá eu coloquei user list, barra user list. Então vem aqui e direciono ele para o barra user list. Vou fechar aqui e colocar users. Certo, vou dar um Ctrl S para salvar. Aí eu venho aqui na página e observo. Aqui já tem o home, clico, ele vai para o home. Users, ele vai para users. Desse jeito aqui já está funcional, você já pode utilizar. Mas nós vamos mudar um pouquinho o design. Aí na parte de design, você coloca o design da forma que você quiser. Eu vou usar algumas opções aqui. Primeiramente, eu vou alterar esse LI. Na verdade, eu vou começar por dentro aqui, ó. Vou alterar o navlink. Então vou colocar um class name aqui. E nesse class name, eu coloco um nav-link. Aí ele vai alterar o desenho especificamente do navlink. Então eu venho aqui e altero aqui, ó. Vou dar um Ctrl S para salvar. Eu volto aqui agora e aqui ele já tirou o traço de baixo. Então ele já começou a fazer alterações. Aí eu vou vir aqui nesse daqui, colocar aqui também, só que aqui ao invés de ser navlink, vou colocar navitem. E aqui embaixo também. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e observar. Aqui não mudou muita coisa, mas já aparentemente vai mudando. Aqui na lista, então aqui já tá pronto a alteração dessas duas opções. Agora eu vou alterar na lista em específico. Aqui na lista eu vou tirar o nav, vou deixar colocar navbar traço nav. Que ele vai alterar todo o navbar. E aí eu vou colocar como alto. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos observar aqui se já mudou. Aparentemente mudou um pouquinho a coisa aqui porque ele aumentou aqui os espaçamentos entre um e outro.
Agora aqui no div, nós também vamos colocar um class name, mas só que ele vai ser preenchido depois. Vou só deixar aqui a opção, porque esse class name será preenchido depois, na hora que nós formos fazer uma alteração aqui. E agora nós vamos alterar, nós vamos preencher aqui no nav, que é o inicial. Então vou colocar para alterar o navbar inteiro, né? Então vai ser navbar traço expand traço LG para ele ficar grande. Colocar navbar traço light, que vai ser a cor principal, e o fundo também vai ser light. Então, se eu tenho dessa forma, posso dar um Ctrl S para salvar, vir aqui e observar que ele colocou aqui, ó, reto as opções, né? Agora está uma do lado da outra, e aqui está light, ou seja, uma cor cinza, uma cor mais fraca. E aí, aqui eu posso vir para fazer mais alterações. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar aqui e criar um button logo abaixo desse nav e acima do div. Então vem aqui, crio um button. Vou fechar aqui. Dentro desse button eu vou colocar um span e dentro desse span eu vou escrever menu. Dá um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e observar. Aqui eu tenho o botão nesse local aqui, tenho home e tenho users. Vamos voltando aqui. Esse botão aqui eu vou criar um on-click. Então vou dentro aqui, ó, do espaço do botão, eu coloco um on-click. E aí nesse on-click eu vou chamar uma opção de uma variável. Aparentemente eu vou criar ela aqui primeiro, que é const is open. Essa variável aqui, ela vai ter um método para setar informações dentro dela, que é a set is open. E aqui eu vou chamar também o use state do React para poder iniciá-la como false. Ou seja, ela vai ter um valor falso. Aqui dentro da tag do React eu coloco o use state aqui, ó. Use state. Certo. Aí aqui onde eu criei essa arrow function, eu vou chamar o set is open. Ele vai fazer o seguinte, ele vai trocar o valor da variável, ou seja, se ela tiver false, ela passa para verdadeiro. Se ela tiver verdadeiro, ela passa para false. Então essa será a função dos set is open. E aí ele vai vir aqui, ó, e executar essa opção aqui dentro, ó. Então eu vou vir aqui e colocar essa opção, essas chaves, que é para colocar codificação, e também colocar esse crase, porque aí eu posso utilizar essa variável aqui dentro, ó, desse contexto aqui, ó. Aí eu posso perguntar is open. Quando eu já coloco assim is open dessa forma, ele já traz um valor. Esse valor que ele está trazendo, se ele tiver verdadeiro, ele vai entrar aqui, ó, e vai mostrar o menu. Se ele tiver falso, ele vai entrar aqui e não mostra o menu. Mas para que isso funcione, eu tenho que colocar aqui um collapse e navbar traço collapse. Certo? Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui. Aqui ele ainda não vai executar porque eu tenho que fazer outras opções aqui. Para ele fazer todo este procedimento, primeiramente, eu tenho que vincular esse botão aqui em cima as opções do navbar, né? Então, primeiramente, eu vou preencher aqui, ó, o class name é para fazer o desenho, né, para ficar como
navbar traço toggle. Vamos ver se vai fazer a alteração lá. Vou dar um Ctrl S para salvar. Que a gente pode ir fazendo e ver que já fez. Ó, já tem uma alteração, tá vendo? Aquele menu, se eu vier aqui e fizer dessa forma, aí eu vou ter o menu aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele, tá vendo? Agora ele já funciona. Só por nós termos colocado aquelas opções lá, ó. Então ele já funciona. Então vamos lá. Vamos fazer outras opções aqui, ó. Vou colocar, especificar que isso aqui vai ser do tipo botão, né? Então vem aqui, coloco o button. E aqui eu faço outras alterações, como escrevo data, toggle, coloco como collapse, os dados de informação do botão, de onde ele vai, seja onde ele vai atuar, né, especificamente. Então coloco uma âncora aqui, ó, escrevo navbar 01. Essa âncora eu adiciono ela aqui, ó, no div, que é onde ele vai adicionar, coloco o ID. Então esse ID vai ter o navbar 01. Também coloco uma area controls navbar 01 e também coloco um area expand desse jeito aqui e coloco como false. E também coloco o area label e dentro dele eu coloco toggle navigation. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e observar novamente, ele continua da mesma forma, não alterou nada. Observe que quando eu clico aqui, ó, no home, ele carrega a página, mas o menu fica aberto. Se eu clicar em user, ele carrega a página e o menu fica aberto. Eu quero clicar nele, e a hora que eu clicar nele eu quero fechar o menu. Então eu vou vir aqui, ó, e fazer uma pequena alteração. Logo abaixo aqui da linha da constante, eu vou criar uma função handle to. Esse nome da função aqui é o nome que eu estou criando, você pode colocar o nome que você quiser. E ela vai, eu coloco aqui o arrow function para ele dizer que é uma função. E aqui ele vai perguntar o seguinte, ó, quando ele estiver aberto, eu clicar lá no menu, digamos no home, ele vai perguntar se for is open, ou seja, se ele for verdadeiro, aqui tem o false e o true, né? Então se ele tiver como true, ele vai entrar aqui. Se ele tiver como false, ele não entra não. E quando ele entrar aqui, ele vai trocar a variável open, ou seja, se ela tiver falsa, ela vai ser verdadeira, se ela tiver verdadeira, ela vai se tornar false. E como que eu utilizo esse toggle que eu criei agora? Essa função. Vou vir aqui, ó, em cada nav link, que é onde tem a opção, vou colocar um clique. Então, um clique significa se ele clicar no home, ele vai executar aquela função. Ou se ele clicar também no onClick, ele vai executar a função. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou voltar aqui. E agora se ele está assim, né? Abrir, se eu clicar em Home, ele fecha. Aí eu clico de novo, se eu clicar em User, ele fecha. Se eu clicar em Menu, em Home, ele fecha. Se eu menu, Home, fecha. Então agora ele está funcionando o menu. Está dando tudo certo aqui. Posso clicar assim, ó, e aí o menu funciona normalmente aqui nas duas opções. Então basicamente era só isso mesmo para fazer aqui. Vou só confirmar se não tem mais nada que seja necessário nós fazermos. Certo, realmente é só isso mesmo. Só vou confirmar uma opção aqui, ó. Vou vir digitar aqui, ó, bootswatch.
Vou entrar nos temas aqui. Agora eu vou vir aqui no tema que eu estou utilizando, que é o Might. Vou vir no navbar aqui, ó, que é esse que eu estou utilizando, clicar aqui, ó, ele aparece as codificações. E aí, aqui no button, eu vou confirmar só uma coisa. Aqui, ó, é maiúsculo. Então, vou dar um Ctrl C aqui. As outras opções aí, você pode ver que estão todas aí, ó, conforme nós escrevemos lá. Aqui lá nós não utilizamos essa opção aqui, mas nós podemos trocar lá se quiser também, a data BS. Aqui eles devem ter mudado a configuração conforme eu tinha. Vou deixar do jeito que está lá, só vou mudar essa opção aqui. Então vou voltar aqui, a única opção que eu vou mudar é essa de dentro aqui, porque eu estava na dúvida se era maiúsculo ou minúsculo aqui. Vamos dar um Ctrl S para salvar, e agora eu vou finalizar, vou salvar lá no GitHub essa opção. Então venho aqui, finalizo, venho e digito um git add ponto para adicionar todas as informações. Era um git status, tá tudo verdinho porque foi adicionado tudo. Aí eu volto aqui e dou um git commit -m, e aqui dentro você pode colocar o que você quiser dentro das aspas duplas. Vou colocar aqui um git push -set upstream origin, e aqui é o nome da branch. Confira se esse nome aqui está correto com a branch que você está utilizando no momento, que é feature 19 navbar. Então está correto, vou dar um enter. Aqui ele aparece pedindo permissão, clica em permitir. Feito o procedimento, deu certo, aí ele pede para criar a pull request, então eu aperto Ctrl, clico no link, aí automaticamente ele direciona para a página de fazer o pull request, eu clico em create pull request, vou rolar um pouquinho a página aqui, clicar em merge pull request e confirm merge. Aqui deu sucesso, vou fechar essa página e vir aqui e digitar aqui embaixo git checkout main. Feito isso, observe que ele deu um risco aqui como se não existisse aquela opção. Por quê? O que aconteceu? Eu vim aqui para main. Se eu der um git status aqui, observe que eu vou estar na branch main. Então, para que eu atualize essa branch main e volte essa página normalmente, eu vou dar uma git pull, que é para atualizar. Vou dar um enter. Feito isso, ele atualiza com todas as informações. Aqui, por algum motivo, ele não apareceu. Aqui também está travado. Mas se eu fechar e voltar, ele volta. Ah, mas aqui já tem o home e aqui o navbar aqui em cima. Então, deu certo. Se eu executar aqui, ele vai funcionar normalmente. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.